Fala galera, tudo bem? Estou aqui com os slides abertos aqui mais uma vez para a gente gravar alguns assuntos. Estou escolhendo de forma aleatória e acabei de passar aqui um slide que fala sobre o agachamento. Então eu acho um assunto que é interessante por ser um exercício tão utilizado e um exercício tão importante. E eu vou passar esses slides aqui com vocês. Vou até dar uma olhadinha aqui porque tem alguns materiais interessantes. Então olha só que esse slide que eu tenho aqui. O agachamento ele passou por diferentes fases. Fase na qual a gente falou que o agachamento ele gerava lesão. Fases que a gente utilizou muito o exercício para performance. E também é muito utilizado em processos de reabilitação. Então o agachamento por muito tempo, ele foi descrito como um exercício que gera lesão, um exercício que é extremamente interessante para a melhora da performance e também é um exercício que é muito utilizado no processo de reabilitação. Então, a gente vê que são controversas as ideias, né? Porque como que o exercício que gera lesão, ele pode também ser utilizado no processo de reabilitação, ele também é capaz de aumentar a performance. Então são pensamentos contraditórios, tá bom? Mas quando a gente fala do agachamento, por que ele é um exercício tão importante? Primeiro, ele é um exercício multiarticular. Por ser um exercício multiarticular, ele ativa vários músculos em somente um exercício. Ele também tem a participação, por exemplo, de articulações como, por exemplo, tornozelo, joelho e quadril. Logo, tem três movimentos aqui importantes que a gente chama de tripla extensão. Então, durante a fase concêntrica do agachamento, você vai ter a extensão do joelho, extensão, vou começar pelo quadril, a extensão do quadril, você vai ter a extensão do joelho e você vai ter a flexão plantar no tornozelo. Então são três movimentos importantes para várias modalidades. Então, quando você pensa, por exemplo, nessa ação concêntrica de extensão do quadril, extensão do joelho e flexão plantar do tornozelo, você imagina, por exemplo, um salto. Então, ele se torna, o agachamento, ele se torna um exercício muito funcional, tanto para atividades diárias, quanto para atividades esportivas. Então o agachamento, ele pode ser um exercício interessante, por exemplo, no processo de reabilitação, porque ele vai ter ação de glúteo máximo, quadríceps, por exemplo, gastrocnêmio, tríceps fissural. Ele pode ser interessante, por exemplo, para performance, porque ele simula movimentos articulares de um salto, por exemplo. Tá? E agora, pode acontecer lesão? Pode. Pode acontecer lesão em qualquer exercício que você realize. Tá? Você pode se lesionar numa cadeira extensora, você pode se lesionar numa cadeira flexora, você pode se lesionar realizando um levantamento terra. Agora, o que você pode fazer para reduzir a chance de lesão é ter um movimento mais preciso possível, tá? Com a melhor técnica possível e fazendo as progressões da carga de forma adequada. Tá? Então o agachamento ele é considerado um exercício funcional, seja para atividades diárias, seja para atividades esportivas, porque ele é um exercício multiarticular, ele recruta vários grupos musculares, músculos do
do quadril, músculos da articulação que tem ação na articulação do joelho, por exemplo, na ação na articulação do tornozelo, tá? E o movimento importante é esse movimento de tripla extensão, que é a extensão de quadril, extensão de joelho e flexão plantar na fase concêntrica do movimento. E aí simula, por exemplo, o movimento de salto vertical, tá? Então, vôlei, basquete, todas as atividades que você precisa de um salto vertical, o agachamento ele pode ser interessante, tá? Em relação às atividades diárias, ele pode simular, por exemplo, um sentar e levantar. Extremamente interessante para os indivíduos idosos. Então, um indivíduo idoso que às vezes perde força muscular, ele não consegue nem mais, por exemplo, levantar, né? Ele perde a força de fazer essas extensões, por exemplo, o agachamento ele pode simular uma atividade de sentar e levantar. Então, ele pode melhorar a função de idosos. Então, apesar de contraditório, o agachamento já foi dito que é um exercício que gera lesão em lombar, joelho. É um exercício muito utilizado para performance, então muitos atletas de alto nível utilizam o agachamento nas suas prescrições e também é um exercício muito utilizado na reabilitação por ser um exercício de cadeia cinética fechada. Então os exercícios de cadeia cinética fechada têm sido muito utilizados também no processo de reabilitação. Então o agachamento ele passou por todo esse processo aí, por toda essa discriminação, mas é um exercício extremamente interessante pelas coisas que a gente conversou aí, tá bom? Vamos ver mais alguma coisa aqui.